Gente, nós estamos na nossa série Deles para Nós, o Espírito das Cartas. E a nossa ideia é, cada encontro que nós tivermos aqui aos domingos, abordar uma das cartas do Novo Testamento. E o nosso podcast, Cozinha da Mensagem, é onde a gente abraça e expande um pouco mais sobre a profundidade do que estamos sendo abordado. Toda segunda sai. Esse começo a gente teve uns probleminhas, então demorou para sair, mas está tudo lá agora, regularizado, e amanhã vai sair mais um para aquela turma que gosta. E cada vez mais a gente tem alcançado mais pessoas com esse podcast. E hoje a gente vai falar sobre a carta que Paulo mandou à igreja de Corinto. Uma igreja que tinha muitos dons, muitos talentos, uma igreja que tinha gente com muito recurso e que, de certa forma, eles não tinham só um coração só. Eles eram pessoas divididas. E aí, eu queria começar já provocando você. Eu vou começar com você, Pet. A pergunta é assim, mais ou menos assim, sobre... Você já tentou fazer um trabalho em grupo, ou onde cada um queria fazer do seu jeito? O que aconteceu? Gente talentosa. Sim, eu lembrei muito, eu fui líder de jovens muito novo, assim, né? Então, fiz 18 anos, já entrei para liderar o grupo de jovens lá da minha igreja, e com outros 2 amigos, principalmente, assim, da mesma faixa etária, e a gente pensava muito parecido e fazia as coisas muito parecido. E aí o grupo foi crescendo, a gente entendeu, acho que a gente precisa chamar mais gente para fazer o trabalho que a gente tem feito aqui e tal. Mas era, tipo, 3 caras muito amigos e que pensavam igual e faziam coisas iguais. Então, nós 3 tocávamos, nós 3 conduzíamos os estudos. E aí, quando a liderança cresceu, a gente convidou outras pessoas mais diversas e tal, não funcionava mais do mesmo jeito. Então, para uma das pessoas era muito tímida, ela tinha muita dificuldade, talvez, em conduzir o estudo, outra pessoa não tinha nada de talento musical. Então, cada uma tinha uma característica diferente. E a gente foi percebendo que não dava para a gente funcionar como liderança, como equipe, grupo de trabalho, do mesmo jeito que a gente estava funcionando antes, assim. E isso não significava que as pessoas novas não tinham talentos, não tinham dons, muito pelo contrário, elas tinham muitos dons, muitos talentos, a gente só não estava sabendo como aproveitá-los no nosso grupo de trabalho, né? E aí a gente começou a pensar como que a gente organiza a nossa equipe para que todo mundo faça aquilo que faz melhor. Então, não necessariamente todo mundo precisa conduzir o estudo, não necessariamente todo mundo precisa conduzir a reunião, fazer uma oração, mas a gente tem que aproveitar os dons de cada um. Então, isso foi muito marcante assim, na minha caminhada, de entender que as pessoas têm dons diversos. A gente só precisa enxergar eles e colocar na missão de Deus. Muito bem. Antes de falar, estou vendo que o Gaúcho voltou. Ele tem um dom na grelha absurdo no futebol. Quem sabe no próximo já não tem. Não, espera só um pouquinho que eu não entendi a piada. Só para se eu não entendi... futebol da Vila. Ah, tá. O Gaúcho chegou aí estava viajando, estava sumido. O dom dele é de fazer churrasco, na verdade, né? Não é do futebol. Entendi. Bênção pura, bênção pura. O nível de piada interna é demais aqui, mas beleza. Bom, eu vou contar uma história e antes eu quero deixar claro assim, o meu respeito à pessoa que eu vou citar, admiração, reconhecer a quantidade de dons que essa pessoa tem. Né? Um pastor que a gente trabalhou lá na Paraíba, ele fazia um trabalho excelente de desenvolvimento sustentável, social, em várias comunidades, postos, apicultura, enfim. Mas nós trabalhamos com ele ao longo de um ano, o período era um ano, e nós tivemos bastante dificuldade de trabalhar como equipe, que é a pergunta. Faltando especificamente 2 meses para a gente encerrar essa primeira etapa do plantio de igreja, era época de eleições, né? Eu lembro que eu saí um dia de manhã, eu dava aula de futebol e violão como voluntário. A Jéssica, minha esposa, fazia alfabetização de crianças. E eu peguei o caminho da escola e cumprimentava todo mundo. Eu tenho uma personalidade mais expansiva, eu gosto de falar com todo mundo e me identifiquei demais com a cultura sertaneja paraibana. Então, para chegar na escola era 1 hora, 500 metros. Falava com todo mundo, toma um cafezinho. Nesse dia eu falei, ô, seu Batista. Ele não respondeu. Eu falei, ixi, seu Batista que está perdendo ali alguma coisa, audição. E aí ele não respondeu. Eu falei, seu Batista, eu fui na direção dele, ele olhou para mim, estava com uma enxada, que ia trabalhar, bateu enxada no chão assim.
Falei, não, ele me viu. Eu acho que ele até me desafiou. E aí eu achei estranho. E o caminho para a escola foi muito rápido nesse dia. Ninguém falou comigo. Falei, fiz alguma coisa, aprontei alguma, né? E eu geralmente apronto alguma mesmo. Então eu falei... Tinha um amigo muito querido na comunidade. E falei, rapaz, o que aconteceu? Tá todo mundo me olhando meio torto, alguma situação, não sei. Ele falou, André, vem em casa tomar um café. Domingo à noite eu te explico. Falei, eita. Daí eu fui lá. Ele falou, cara, porque assim, quando vocês vieram para cá, nós éramos uma equipe. Eu, a Jéssica, minha esposa, 2 meninas solteiras, e fomos recebidos por esse pastor e tinha uma missão intermediando. E ele falou assim, ocorre que esse pastor, ele está lá na feira onde ele trabalha, 30 quilômetros. Ele está vestindo a camiseta de um político. Ele começou a fazer um trabalho ali político, um ativismo político, e as pessoas já te associaram a ele. Então agora o pessoal não está muito afim de ouvir o que você tem para falar e tal. Como eu fazia exposições públicas da Bíblia quinta-noite, eu pensei que pudesse ser algo assim. Enfim, acabou que deu 1 ano, nós não conseguimos acertar com o pastor essa situação, a gente queria ter ficado e terminado, que tinha mais um projeto ali de 5 anos. A Jéssica estava grávida da nossa primeira filha, então a gente teria que voltar para São Paulo, mas seria por 3 ou 6 meses. Falamos, Jéssica, vamos ficar um pouquinho mais 1 ano, que aí passa essa questão, né, esse burburinho político e tudo mais, e a gente volta. Aí veio a pandemia. E aí vieram os trigêmeos, e aí nunca voltamos. Então, o que aconteceu? Aconteceu que por uma incapacidade nossa talvez de dialogar, de entender, talvez respeitar um pouco mais o pastor nessa decisão dele, ou ele a gente, vice-versa, a gente acabou não conseguindo terminar o trabalho. Deus é tão bom, a missão é dele. Quando acabou outro culto, algumas pessoas me procuraram. Foi uma outra missionária que plantou a igreja. Hoje tem uma igreja nesse povoado que nunca tinha tido antes. E o trabalho seguiu. Mas a nossa parte, não conseguimos encaixar o trabalho em equipe com o pastor, principalmente. Que coisa. E eu acho que quando eu vou preparar a mensagem, eu faço as perguntas. Eu não sabia que o André iria trazer essa história, mas eu acho que isso aí ilustra... Isso é a melhor introdução que poderia ter para essa mensagem. Hoje a gente vai ver sobre a carta aos Coríntios e vai ver uma potência incrível de pessoas, e eu conheço o André, eu sei que era uma potência para uma plantação, potências de talento, pessoas com recurso, mas era uma igreja que estava dividida internamente, porque estava escolhendo as pessoas que iriam se destacar, porque estava tratando pessoas diferentes uma das outras por alguns motivos. E hoje, como a gente está nessa série, e a gente tem que passar por todas as cartas, e é muito bom, porque a gente começou essa série falando sobre morte. Era um assunto que eu não ia falar, assim, naturalmente, falar sobre a morte. E a primeira carta aos Coríntios, ele vai trazer um tema que eu acho que é importante, que talvez é um tema meio que incomoda, mas que tem que ser falado. Então eu queria convidar os irmãos para abrir em 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 31, que a gente acredita, nossos pastores, que é mais ou menos o cerne dessa carta, o espírito dessa carta está aqui nesse trecho. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 31. Pet, você lê para a gente? Leio. Diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte.
Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu a igreja. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Que Deus ilumine a sua palavra. É interessante que a gente vai perceber que Paulo ele entra nessa analogia, e se você tem um pensamento acelerado igual ao meu, já no segundo parágrafo fala, tá bom, Paulo, já entendi. Mas ele vai dobrando a aposta. Ele vai falar, ih, a orelha. Fala, ok, eu entendi já, o corpo é importante. E ele não para. E eu fiz questão. Se você se sentiu assim, gente do céu, ele está levando a sério. Porque o Paulo, geralmente, se você está familiarizado com as cartas paulinas, ele fala uma ilustração, é rápido, ele só traz. Mas ele aqui, ele decidiu ir, e é por isso que aqui é o cerne. Ele vem resolvendo problemas ao longo da carta toda, e a carta, essas duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, são cartas difíceis, viu, gente? Se você costuma se perder lendo, porque ela não tem uma linha, parece que ele vai meio que assim, fatiando, resolva esse problema, esse, e aqui ele vai agora unificar para entrar no capítulo de 1 Coríntios 13, que agora passo a dizer, que você viu o finalzinho, a contar algo especial, que ele vai falar sobre o amor. O amor é acima de todos os dons, de tudo que você pode ter, o amor é o principal. Busque o amor. E por que Paulo está fazendo essa construção e ele decide martelar sobre membros, sobre corpos? Porque a igreja de Coríntios, ela, apesar de ser uma igreja com uma potência grande, é uma igreja dividida. A igreja de Coríntios, ela tem 3 tipos de pessoas que estavam sendo supervalorizadas, e que, de alguma forma, eles estavam agindo, diferenciando pessoas. A primeira eram pessoas de status. Quando você vai ler essa carta toda, você vai perceber que tem pessoas com status elevado, pessoas famosas, pessoas que eram... Assim, é bacana. Eu não sei se você já teve esse negócio de estar num ambiente, num restaurante, e de repente você viu alguém famoso entrando. Que você dá até aquela ajeitada assim, será que dá para puxar um celular? Antes de ontem, eu tive a alegria de ganhar um ingresso para assistir a NFL aqui no Brasil, lá no estádio, no melhor estádio do Brasil. E a gente, você não é, desculpa. E aí eu fui, mas eu confesso para você, eu vou confessar um pecado. Eu estava querendo estar no mesmo ambiente da Taylor Swift. Assim, eu gosto de futebol americano, mas a mulher é especial. E aí, depois, eu já estou no estádio, eu olho lá, ela cancelou. Falei, queria tanto falar, estou respirando o ar dela aqui. Estava o Neymar, mas para mim não importa. E quantas vezes a gente... Realmente é normal
a gente ser fã, gostar de alguém bastante, sentir que estou perto dessa pessoa, querer tirar uma foto, querer um autógrafo, alguma coisa assim para guardar. Isso é normal, a gente tem quem a gente admira, a gente tem quem a gente gosta. O problema é que isso na igreja, e você começar a tratar essas pessoas de forma especial na igreja, e era o que a igreja de Corinto estava fazendo, é um problema. É um problema igrejas que famosos entram e mal declaram a sua confissão em Jesus Cristo e ganham púlpito, ou ganham microfone. Pessoas deveriam ser discipuladas antes de serem colocadas em destaque. Outro público que tinha na igreja de Corinto era ricos. Pessoas com muito dinheiro. E pessoas com muito dinheiro são pessoas que são agradáveis, nem sempre, né? Mas assim, geralmente também é legítimo a gente querer ficar com pessoas que têm dinheiro, porque geralmente quem tem dinheiro consegue te dar oportunidades. Conseguem te dar, talvez, que nem o meu caso. Eu consegui no estádio, um amigo me deu o ingresso. Então, assim, é bom ter uns amigos que têm recursos ou contatinhos. Eu não faço nem... É legítimo. O problema é que na igreja de Corinto, eles estavam tratando as pessoas que tinham dinheiro de forma diferente com quem não tinha. E na igreja não pode ser assim. Se nós somos assim do nosso coração, a igreja todos devem ser um corpo só. E também tinham pessoas que eram tratadas especialmente porque tinham habilidades, como todos nós. Pessoas que têm habilidades, talentos diferenciados, são valorizados num ambiente de competição, num ambiente de trabalho. Você é valorizado pelo seu talento. O problema é que na igreja de Corinto, havia uma competição de quem tinha mais talento e quem era mais santo. É mais ou menos aquela competição que a gente brinca em piada de quem é o mais humilde. Eu sou o mais humilde. Não, é você. Vamos competir quem é o mais humilde. E aí você tem um troféu de mais humilde, né? Meu pai tinha uma charge, meu pai é chargista. E ele tinha uma charge que era assim, era uma pessoa bem pequenininha, assim, aqueles holofotes, muitos holofotes apontando para essa pessoa. E ele estava fazendo um solo de guitarra, assim, blá, 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 e aí o outro quadro era ele apontando para o alto, assim, todas aquelas luzes nele, assim, ele falando, não aplauda a mim, aplauda o Senhor. Essa é a ironia das coisas, não aplauda, não olha para mim, olha, o talento é todo do Senhor. E aí, esse tipo de atitude é que Paulo começa a ficar, cara, vocês perderam a noção, nós somos corpo, e é por isso que Paulo tem que gastar um tempão falando sobre o corpo. Então, quando a gente vai no capítulo 5 dessa carta, tem um episódio difícil que é um incesto. Uma pessoa está dormindo com a madrasta. E aí, Paulo escreve, do nada, você está sendo uma carta assim, fala, está acontecendo, e Paulo é muito indignado. Paulo fala cara, não é possível que vocês estão tratando esse cara desse jeito, com esse tipo de pecado. E Paulo não está tratando de forma tão brava porque tem um pecado, porque era normal ter esse tipo de pecado entre os gentios. Normal. O que Paulo está indignado vocês não estão fazendo nada, é público, chegou a mim, que nem estou com vocês sobre esse caso, e vocês estão passando pano. E a pergunta que a gente deve fazer, que está lendo a carta, é como se estivesse ouvindo um lado só da história, é: por que esse pecado, que é claro que chegou para Paulo, não estão passando pano? E a resposta que a gente pode claramente inferir é: esse cara tem dinheiro, ou status ou dinheiro. E aí, o que aconteceu? Os caras passaram pano. E quantas vezes quem cresceu em igreja sabe disso? Que tem gente que pelo recurso financeiro ou pelo status não comete os mesmos pecados que algumas outras pessoas, mas uns são expostos e os outros são encobertos.
que se você nunca viu, você não tem uma caminhada boa de igreja. Ou você estava numa boa igreja, parabéns. Mas é difícil. Eu acho que é mais que você não soube. Porque assim, igreja é feita... Quando eu falo igreja, eu estou falando igreja homens. Lógico que tem Deus, mas é porque isso acontecia, isso está aqui com a igreja. E logo depois, no capítulo 6, você vai ver irmãos processando irmãos. E Paulo fala assim, como assim vocês estão processando e envergonhando o nome de Deus? Vocês não conseguem cuidar, se resolver como irmãos? Você tem o Espírito Santo, você tem o perdão de Jesus da cruz, e vocês não conseguem se resolver, vocês têm que processar e envergonhar o nome do Senhor lá fora com um juiz que nem é do nosso meio. Tem uma outra coisa que quando você lê, você percebe aqui. Geralmente, quem processa outras pessoas por negócio são gente que tem dinheiro. Pobre não processa ninguém. Nem tem tempo para isso. Então, de novo, Paulo pula para um outro falando, gente, vocês não conseguem se resolver. E é mais ou menos, de novo, a gente vê isso tão claramente. Eu estou indo lá na igreja e voltando para nós. E eu estou falando da nossa igreja também, de tudo. Igreja que não consegue se resolver. Picuinhas, problemas. Eu gosto disso, não gosto disso. E aí entra, e aí começa algo que faz passar vergonha. Porque a gente não consegue resolver. Picuinha de igreja é uma das coisas que mais me irrita. E não me irrita porque eu sou santo, não. Me irrita porque me irrita. Me irrita porque eu falo assim, gente, não é possível. Não é possível. E geralmente quem está em missões, nada para mais missões do que picuinha. Acabamos de ver uma história abrindo aqui sobre isso. A igreja aqui, Deus é bom. Mas assim, gente, cara, resolve as coisas. Pequenos grupos, é bom que a carta já veio, eu não estou dando recado para ninguém. Pequenos grupos que, já que está aqui, eu nem usei esse exemplo, mas pequenos grupos que não conseguem estar juntos por picuinhas. Porque não tem maturidade de ouvir o pecado do irmão, ou até mesmo a tentação, e ter compaixão de acolher, ou ter compaixão de só ouvir. A gente fez um encontro ontem só sobre ensinar a ouvir. Você acredita? A gente já chegamos nesse ponto. Chamamos irmãos da igreja escutatória. É para ouvir, porque a gente não consegue mais ouvir. Só que tudo isso Paulo está tranquilo. Quando ele chega no capítulo 11, um capítulo antes, é quando é a gota d'água que Paulo realmente mostra que não deu. Porque no capítulo 11 é onde tem aquele versículo famoso, que eu até vou ler, porque a gente está na ceia, sobre a ceia do Senhor. Mas por que Paulo está falando da ceia do Senhor? Porque na ceia de Corinto, os irmãos ricos estavam comendo a ceia e não esperando os irmãos pobres. E deixa eu explicar um pouquinho, que é meio estranho isso, porque a gente tem esse negócio de esperar o irmão, né? Porque Paulo vai dizer, claro, quando vocês forem ceiar, espere o irmão. A gente depois, meio que, como é um ritual, a gente faz assim, todo mundo pega a ceia e espera para comer junto. Porque o quê? Porque a Bíblia falou para a gente esperar para comer. Não é isso. Não estou falando que está errado. Então, às vezes, eu já fui em outras igrejas de irmão, que serviam, eu tomava, daqui a pouco o pastor fala, agora pode tomar. Eu não sei, eu tomei antes, valeu. Sabe quando você come antes, assim, o pastor fica enrolando, faz 3 orações, você já pôs o pão, voltou, falou, ainda não pode. Então assim, e aí você tem esse negócio, vamos esperar, mas não é isso, deixa eu explicar. Naquela época, não tinha local para se reunir, as igrejas se reuniam nas casas. E é meio óbvio, qual é a casa que vai receber as pessoas? É a casa que são maiores. As casas dos irmãos que têm um pouco mais de dinheiro, tem uma sala grande. E por que Paulo, quando começa a falar sobre o texto que a gente leu, sobre corpo, ele está falando, tem judeu, tem grego, tem livre e tem escravo. Por que Paulo usa, ele podia ter usado tantas outras coisas, ele usa livre e escravo? Porque era o seguinte, logo no primeiro século, a igreja cristã, para se diferenciar da igreja judaica que não acreditou no caminho, eles começaram a se reunir no domingo.
No domingo, no primeiro dia da ressurreição. E aí, o que acontece? Domingo é dia útil. Não virou o domingo que é para nós. Quem é escravo está trabalhando. E o que acontecia? No encontro dos irmãos, os donos da casa e quem tinha dinheiro podia chegar lá a hora que fosse. E eles começavam a ceiar. E os irmãos que tinham que trabalhar porque não tinham recurso, chegavam bem mais tarde e várias vezes não tinham o que comer e sentavam à parte. E aí Paulo está falando, vocês não estão entendendo o que é a ceia do Senhor. Vocês não estão entendendo o que é o corpo do Senhor. E ainda que é pior, eles pegavam o vinho e estavam bêbados quando os outros irmãos chegavam, e aí dava contendas, dava briga. Então o que era para unir, virou uma marcação de status social, ou seja, faziam a mesma coisa do mundo, só que agora com nomenclaturas diferentes. Em vez de falar valorizo o rico, eu valorizo o abençoado. Em vez de eu falar, eu gosto desse cara porque tem status, é porque ele tem dons especiais. E aí tem hierarquia de dons, competição de dom. Quem tem mais dom? É o que canta? É o que prega? E aí tem um erro que a gente fala assim, Paulo está dizendo, com uma ordem cronológica, primeiro vem o apostolado. E a gente pensa, então, primeiro vem o apostolado. Não, o apóstolo é quem funda a igreja, porque ele chegou primeiro, porque não tem igreja antes. Apóstolo quer dizer quem planta a igreja. Nosso amigo aqui é apóstolo. Gostou dessa, né? Então, você tem a ordem que ele está dizendo, e aí ele fala assim, não, ele não está dizendo que não tem sim alguns que têm mais destaque, outros que não, mas ele fala, procure os dons úteis. Procure os dons úteis, não procure os dons grandes. Lá em casa, a gente é ruim de esporte. E é muito interessante, ontem eu fui jogar pickleball. Pickleball é um esporte que é para substituir o tênis para idoso. Eu estava com meu pai, 78 anos, com meu tio, que também tem 70 e poucos, eu falei, vamos jogar, e eu vou lá, aí a gente bota, é uma bolinha mais devagar, é um negócio bacana, está chegando no Brasil. E eu falei, tá bom, eu vou lá, e aí eu consegui me machucar no jogo de idoso. E aí meu pai lá me ajudando, e eu torci o pé, e assim, e aí caramba, eu com raiva, falei, gente, mas eu lembro direitinho que a minha vida toda meu pai falou, filho, nós não somos bons de esporte. Sabe? Meu pai, ele nunca me incentivou em nada assim. Esporte, ele fala. Aqui a gente fala, senão vai passar fome. E é interessante isso, que isso é o meu pai me falando, que fala que você não vai conseguir cantar, não dá. Fala. E é muito interessante que eu cresci em igreja que tinha esse negócio de alguns falar, não, tem que ser vocalista, porque está na frente. Baterista não, está lá atrás. Não dá nem um dó maior o baterista, não consegue. E aí você tinha hierarquia dentro dos grupos de louvor, que você tem uma hierarquia dentro da igreja, você tem uma hierarquia. E aí, cara, e o pastor não pega a fila. Cara, e isso ainda é chamado de honra. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a gente precisa, entre vós não pode ser assim. Ou a gente vive o que a igreja, o corpo de Cristo está falando, ou a gente vai replicar a igreja de Corinto. Tá climão, né? Hoje eu estou assim. Mas assim, é importante a gente saber que não adianta mudar o nome se a estrutura pecaminosa continuar. Só vira nome religioso. Porque a gente trabalha, a gente vê como é que funciona o nosso trabalho. Como tem politicagem, como quem tem recurso realmente não é tratado de igual, como as pessoas são tratadas diferentes, como você que é mulher é tratada diferente dos homens. E aí você vai para a igreja e tem outros nomes. Não, é que o homem é o sacerdote da casa. Nunca vi isso na Bíblia. Mas a gente replica, porque a gente tem
coisas que vão falando sobre isso, que eu falo, onde está, gente? E aí vão justificando a estrutura caída dentro da igreja, aonde cada ministério acha que é mais especial que o outro. Cara, você vai conversar, e todo começo de ano a gente tem a reunião de ministérios. Aí, coitado, eu entendo que, assim, aí você tem o meu ministério, pastor, dá uns recados aí lá na frente, porque o nosso ministério é o nosso ministério. Aí eu falo, mas se eu ficar dando... Aí eu vou para outro... Pastor, nosso ministério de PG é o ministério, você sabe, que é o principal. Mas é, né? É. Aí, mas pastor, a gente está plantando igreja, é a grande comissão. O ministério de plantação de igreja é o principal. E aí todo ministério, ele se sente principal. Mas presta atenção, o principal ministério para uma pessoa depende do momento da pessoa. Se uma pessoa veio desesperada, querendo um lugar para ser acolhido, o ministério mais importante essa manhã é o ministério do Conta Comigo, que está na porta. Se alguém está fora do estado de São Paulo, precisando de uma palavra de Deus, o ministério mais importante que a gente tem é o da transmissão e do áudio. É que ele cobrou aqui na primeira... Olha só como como ele é pecador. Ele falou, só transmissão, pastor? Eu falei, tá bom, eu valo o áudio do segundo culto. Você vê, é isso, eu estou falando contra isso, mas eu estou sendo cobrado. Alguém vai me cobrar em outra coisa. Porque a gente tem isso, eu entendo isso. Assim, o ministério mais importante é o da palavra. Interessante, né? Não tem nada a ver, mas eu vou abrir essa aqui. Os apóstolos, ao serem cobrados em Atos, que eles não estavam ajudando as viúvas com fala grega, eles não estavam atendendo, eles dão uma resposta que geralmente a gente entende assim, caramba, como os apóstolos são bonitos. Os apóstolos se reúnem e falam assim, cabe a nós o ministério da palavra. E então vocês separem 7 que falam grego para serem diáconos. Presta atenção, depois desse episódio em Atos, o Espírito Santo só trabalha com diácono. Estevão, Filipe, e depois o apóstolo que vai escolher não é entre eles, vai ser Paulo que vai se converter. Presta atenção, porque as narrativas a gente pensa, a gente ficou com o ministério da palavra, aí Jesus falou, ok, então o Espírito Santo vai para quem vai, porque eu dei a grande comissão, vão, falem do evangelho em Jerusalém, Samaria, e aí tá bom, se tem que ser com diácono, a gente vai... Tá entendendo? Então eu posso estar aqui falando, meu principal ministério é o da palavra. E é importante, gente. É um corpo, por isso que Paulo está falando. Gente, a orelha não pode ficar reclamando do corpo. E só quando eu estou com o pé torcido. É simples, é um pé, é um tornozelo torcido, mas no corpo não funciona. Só quem tem uma conjuntivite sabe que não adianta falar, só quem está com uma dor de dente. Você lembra do dente, que está lá atrás, que você nem lembrava. Só quando você vê, o corpo não funciona e depende do momento, Deus está usando e é mais valoroso. Ele não está dizendo que nenhum é mais valoroso que o outro. Não, o que Paulo está dizendo é, todos são valorosos dependendo do momento. Você pode achar que você não tem valor nenhum e você está sendo super valorizado. Você tem um valor incrível, incrível. Você nem percebe, mas você está fazendo algo incrível. Isso nos constrange, porque a gente não entende isso, que o que você faz na vila ou na igreja tem um valor incrível, só que você não sabe quando esse valor vai ter. Por isso, não pare de fazer. Às vezes você fala, não fui reconhecido. O pastor nem sabe o meu nome. Eu tenho TDAH, gente. Eu tenho com dislexia. É um combo perfeito. Mas o importante não é se o pastor sabe o seu nome. O importante é se o Espírito Santo está ali falando seu nome no livro, ali usando. Isso é muito importante. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Pet. Vou começar com você. Se começar aqui, depois você não tem tempo para falar. Qual parte da sua vida você esconde dos outros por medo de parecer fraco, mas que poderia ser justamente o lugar onde Cristo quer usar o corpo para te sustentar? Deixa eu te falar, gente, eu preparo as perguntas, aí eu chego aqui e o Pet falou, estava ruim, deixa eu mudar. Aí ele faz as perguntas que ele tem que fazer, eu não consigo nem ler a pergunta. Mas faz de conta que eu fiz natural essa pergunta para você, tá, Pet?
Qual que é a parte da vida Muito que boa vocês essa contam? pergunta. Muito Marcos, boa, né? muito boa. Me muda no domingo de manhã. Eu queria contar para vocês uma história que eu tive com o André, por isso que eu fiz essa pergunta. Para mim foi muito importante o contexto do serviço na missão universitária. Foi onde eu conheci o André e meio que me preparou para as coisas que a gente vive hoje na vila, assim, porque era gente muito talentosa que eu tive contato, com muitos dons e de contextos religiosos diferentes. Então tinha o pessoal da Assembleia, tinha o pessoal da Presbiteriana, tinha o pessoal do Vale. Então isso foi muito bom, servir com essas pessoas. E a gente tinha uma brincadeira de falar assim, né, quando a gente tinha a oportunidade de servir, que era bom porque a gente ganhava cancha ministerial. Então, quando era convidado para falar no culto de jovens, de alguém e tal, não, é bom ir lá, mesmo que seja perrengue, você vai ganhar a cancha ministerial. O André falava muito isso. E aí teve um acampamento de um amigo nosso que ele convidou o André e eu, cada um ia pregar num dia. Então, o André ia pregar num dia, e acampamento de adolescentes. Eu não tinha muito prática de falar com adolescentes. Mas beleza, o André ia pregar no dia, eu ia pregar no último dia. Aí ele falou, vou chegar um pouquinho antes, para ver mais ou menos como que o André está fazendo, tento ali me inspirar e tal, né? E a pregação do André foi incrível. Ele tinha pregado, ele foi com uma camisa da Argentina para falar dos samaritanos, fez os links, um negócio muito prático, os adolescentes assim pirando, exemplo de futebol que ele trouxe. Aí eu falei, tô lascado amanhã. Porque o texto que eu tinha preparado para falar no culto de manhã era as bodas de Caná. É um casamento, totalmente fora do contexto dos adolescentes aqui. Eu vou ter que ficar traduzindo para eles. E aí foi catastrófica a pregação da manhã. Eu lembro que estava falando do casamento e dos exemplos. Eu tentava fazer um negócio articulado. E aí eu olhei para a menina que estava na primeira fileira, ela estava assim. O que esse cara está falando? Então foi muito desafiador esse acampamento. Mas naquele dia mesmo foi interessante, que aí eu fui no quarto, gastei um tempo lá com os adolescentes. Um deles veio falar para mim, assim, eu falei, nossa, você entendeu o culto de manhã? Ele, não, mas eu estou entendendo que Jesus está falando comigo. E aí a gente começou a conversar sobre o que Jesus já estava fazendo na vida dele. E aí teve culto da fogueira, eu contei como que foi a minha experiência no culto da fogueira, que o Marcos pregou, e eu me converti. E aquele acampamento eu entendi que não era, Deus não queria que eu fizesse uma pregação tão boa e eloquente quanto o André fez no dia anterior. Ele queria que eu fosse eu e usasse as minhas fraquezas, assim, né? E o Zé Machado, que é um pastor que todos nós admiramos aqui na Vila, ele costuma dizer que o ministério nosso, ele não nasce nas nossas fortalezas, nos nossos pontos positivos, nas nossas forças. Ele nasce justamente daquilo que a gente é fraco, que a gente reconhece que a gente é fraco, né? E aí esse dia foi um exemplo disso, assim. Talvez a minha cancha ministerial não era fazer uma pregação tão boa e com exemplos tão adequados aos adolescentes, mas era depois do almoço sentar para conversar com eles, contar como que foi o meu culto da fogueira, e Deus falou através até de alguém que não tivesse tão bem preparado para aquilo. E aí, André, o que você acha? Eu não lembro de nada, cara, mas acredito na sua memória, tá ruim. Eu acho que era do pessoal da IPB, né? Lá da Vila Sônia, não é isso? Ah, tá bom. Era para falar, né? Mas agora... Ah, tá bom. Bom, eu pensei em trazer um destaque no que... O Pet mudou a pergunta, gente. Então agora eu estou respondendo a pergunta que não foi lida. Vamos aqui ficar já claro aqui, deixar claro. A pergunta original... Eu nunca mais chamo vocês dois, eu só estou dizendo isso. Eu sei que é legal diversidade, o texto está falando disso. Eu vou dar o enfoque na mesa. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe trouxe uma proposta para mim, André, vai ter uma viagem missionária para a Alemanha, um trabalho de voluntariado / evangelismo durante a Copa do Mundo. E eu, viciado em futebol, falei, opa, quero ir. Falou, a gente vai ter que vender algumas coisas, fazer uma feijoada beneficente, uma macarronada aqui, levantar esse dinheiro, mas a gente consegue te mandar. Falei, mãe, topei, tô dentro. E aí fui. Só que eu fui com muito apertado de dinheiro. Eu tinha que me alimentar do que a organização oferecia, só que era muito ruim. Era terrível. E, enfim, a gente ficava em barracas lá num parque, e um dia era quartas de final, Alemanha e Argentina. Eu queria assistir o jogo. Eu tinha que entrar num pub onde tinha TV. Eu falei para um amigo também que não tinha muito dinheiro, eu falei, cara, a gente pede uma água, uma coca, a gente assiste o jogo, fala
O pessoal, galera, a gente só quer ver o jogo, vamos comprar um negocinho aqui. E começou aquele cheiro de hambúrguer, de batata vindo. Eu falei, nossa. E querendo comer, e falei, cara, é focado no jogo. Beleza, estamos aqui pelo jogo, não vamos aqui comer. E tal. E já chega a garçonete com uma batata, né, falando em alemão. Aí eu respondi em inglês, no thanks. E ela não falava inglês, ela começou a... E falei, caramba, mano, a irmã tá brava aqui. Eu falei, não vou comer, isso aqui vai fazer eu pagar essa batata aqui, não tenho dinheiro, vai ser uma confusão. E ela ficou no negócio e tal, apontou para uma mulher, eu falei, cara, eu tô com fome, eu vou comer, tem 15 anos, alguma lei deve ter de menor de idade, né? Eu saio correndo aqui e já era. E aí, chegou outra batata. Eu falei, caraca, mano, o negócio tá ficando feio. E batata. Aí ela apontou para uma moça, eu fui até a moça, né? E falei, desculpa, a garçonete está trazendo batata e apontando para você, e a moça já estava um pouco alegre. Tinha bebido bastante. Ela falou assim, é para você, for you, for you. Ela estava com a camiseta, Jesus te ama, em inglês, alemão, espanhol e português. Ela falou assim, eu sou da Igreja Batista, estou afastada. Quando eu vi esse versículo, ganhei meu dia. E eu vi que você não estava comendo. Vocês chegaram aí, estavam assistindo o jogo, mas vocês não estavam comendo. Eu falei, você deve estar com fome, vou mandar batata, acho que não vai fazer nenhum mal. E, cara, chegou o resto dos brasileiros, eu não coloquei no primeiro culto, mas o Pet falou que tinham dinheiro para pagar a batata. E tanto que eu chamei o cara que não tinha, né? Pô, falei, vamos lá, nós dois que não tem. Pô. E ela pagou para todo mundo, não só para gente, para as pessoas que também tinham dinheiro para pagar a batata. Então, assim, me marcou essa experiência e alguém que não sei nem o nome dela, nunca pude nem agradecer, mas naquele dia eu comi a batatinha. Não lembro o resultado do jogo. Isso aí eu fiquei de pesquisar. A gente ganhou essa Copa. Qual que era? Não, foi 2006. Ah, não, tô infelizmente. Mas às vezes isso é ser igreja. E a igreja às vezes acontece num pub. Porque igreja não é o local. Igreja é quando as pessoas são tratadas de forma especial, porque são a imagem e semelhança de Deus. Igreja não é o local. Igreja não é a pessoa que faz. Igreja é o Espírito Santo que move através das pessoas. Igreja não é feita por santos. Igreja é feita por pessoas que se arrependeram do pecado. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar replicando o sistema do mundo chamando de evangélicos, de abençoado, de talento, de dom especial. Paulo vai dizer assim, de fato, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Ai, gente, isso, você entende isso? Eu vou mudar para pessoas, a palavra para pessoas. De fato, algumas pessoas que parecem mais fracas são as mais necessárias. Às vezes, algumas pessoas que são mais pobres são as mais necessárias. E isso é algo forte. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras se alegram. Eu não sei qual que é o pecado que está dentro do seu coração. Eu sei que todos nós temos isso. Nós temos dificuldade de se alegrar com quem se alegra. Às vezes na nossa casa, na nossa família, a gente não consegue se alegrar com quem se alegra. A pessoa está contando uma coisa boa, você vai lá e conta. Você não sabe o que aconteceu melhor comigo. Você é um estraga alegria, você não consegue se alegrar. Você não dá uma liberdade para as pessoas contarem a sua felicidade, porque você não fica feliz. Ou você não consegue sofrer com quem sofre. Você pergunta, e aí, como é que você está? Eu não estou tão bem. Aí você fala, que pena. E sai, porque você fala assim, vai estragar meu dia? Não, essa pessoa já é muito triste na vida, eu não quero. E a gente não consegue ser igreja, porque a gente está vivendo esse ato contínuo de, não, cara, eu estou pensando em mim. Se eu não penso em mim, ninguém pensa. Para amar o próximo, precisa amar a si mesmo. Que papinho. É umas coisas assim que a gente vai começando a pôr sobre isso, sobre desculpas para não amar, desculpas para não colocar, desculpa para não viver o Evangelho. Picuinhas, brigas. Nós não conseguimos ser igreja. Essa é a tristeza do corpo que está caído. É isso que se um sofre, a gente não consegue. A pergunta que a gente deve fazer não é o que a nossa igreja ganha quando o rico, um famoso, entra nela. A pergunta é,
como a gente pode ser, o que vai acontecer na vida das pessoas quando a gente for igreja de verdade e viver o Evangelho. Aí a pergunta muda. Como é que eu posso ser igreja de verdade? Como é que as coisas vão mudar? E, gente, a gente, infelizmente, é dessa forma. Nós olhamos, nós julgamos. Enquanto nós, na mesa do Senhor, não entendemos que somos chamados à mesa, apesar de quem nós somos, ou por quem Deus pode nos transformar. Eu estava pensando sobre a mesa, a última ceia do Senhor. Quem estava nessa ceia? Os apóstolos. E os apóstolos, tinha um que negou Jesus, tinha um que era publicano, por muito tempo, e provavelmente, pelo menos era taxado como corrupto, e tinha um que tinha traído Jesus, e mesmo assim Jesus compartilhou o pão. Depois da semana passada, eu sei que muitos não conheciam o Coletivo Candeeiro. Eu era um simpatizante, mas nunca tinha prestado atenção na letra. O que a gente faz? Vai para o Spotify durante a semana. E essa música pegou muito. O convite. O céu me convidou, a vida chamou, das desculpas que eu dei e o medo que calei. Como dizer que não? Teu convite não é vão. Estou na tua mesa e não no chão. Um dia tu foi canção, e agora é vinho e pão, e eu te reparto com os irmãos. Amigo e ladrão, para todos vinho e pão. E aí o cantor, uma hora, ele fala uma coisa que não é na música, mas pegou mais do que a música. Ele fala assim: a todos os ladrões que são meus amigos, vinho e pão. E aí ele fala: a todos os meus amigos que agora são ladrões, vinho e pão. Eu falo: não, aí não. O legal é contar, a igreja é para aqueles que de lá veio para cá, mas é isso que é. Judas na mesa é isso. A gente na mesa é isso. A mesa está aberta. Se você reconhece que Jesus Cristo é o cabeça desse corpo, mas não só o cabeça, ele é a origem do corpo, e não só a origem, é quem sustenta o corpo. Se você reconhece que um dia tu estava no chão e ele te chamou para a mesa, e você não é digno da mesa, e ele te deu perdão, e através do perdão dele, você pode chamar outros para a mesa. O nosso coração, mesmo convertidos, é tão cheio de picuinhas, tão cheio de tirar o foco no que importa, que eu me peguei no primeiro culto pensando: esse pastor que estava do André, ele é de quê? É Bolsonaro ou Lula? Você também pensou, talvez? Porque mostra o tanto que o nosso coração não está no que importa. Porque a gente está lendo um texto sobre isso e o nosso coração está assim: vamos ver como é que é. Porque dependendo qual que é esse pastor, quem está errado é o André. Porque, de novo, é muito fácil a gente tira o olho de Jesus na mesa e olha o lado. E diz: ah, não, ele não, ela não. Jesus nos chama para a mesa sem merecermos e nós estamos questionando quem senta do nosso lado. Deus dá um banquete que nunca teríamos condição de ter, da vida eterna, e nós questionamos quem vai entrar. O filho mais velho da parábola, ele não quis entrar na festa porque ele falou: há anos sirvo como um escravo para você, pai, e você vem, esse menino que gasta dinheiro com as meretrizes, e dá um novilho gordo para ele. O final da parábola dos dois filhos, o mais velho, que faz tudo certinho, não entra na festa. E não precisa ser um professor de interpretação bíblica para entender que a festa é o céu. A parábola acaba. O banquete está sendo servido. E todo aquele que falar: Senhor, eu não mereço, e assim como eu, tenho irmãos que não merecem, a gente precisa estar atento a isso, precisa ser intencional. A diversidade, a unidade na diversidade não é uma opção, é um vigiar diário.
Desde que eu aceitei ser pastor da Vila, desde que a gente veio para Faria Lima, a Vila não é uma igreja para gente apenas da Faria Lima. Quem é da Faria Lima é bem-vindo. Mas não é, igreja não pode ser focada em um público-alvo. Nossa igreja, vou fazer um ministério para os empresários. Percebe como facilmente a gente coloca como missões o que na verdade a igreja de Corinto estava vivendo. Não, nós temos que vigiar. Nossa igreja é a igreja de todo aquele que disse sim. E que por dizer sim, nós devemos ter aqui ricos e pobres. E por dizer sim, devemos ter brancos e pretos. E todas as nações representadas. E por dizer sim, aqui na frente sentam homens e mulheres. A nossa igreja, e a gente não abaixa a guarda. Porque o dia que abaixar, a gente virou o reflexo desse mundo. Ao cantar, se você tem plena comunhão com o Salvador que te salvou, Jesus Cristo, levante, nós temos pontos da nossa ceia, pegue o seu pão, pegue o seu cálice, faça a sua oração de confissão, de lembrança, senta e a gente ceia junto. E dessa forma, a gente vai mais uma vez falar, obrigado, Senhor, porque mesmo diferentes, e Deus não quer que a gente fique todos iguais, todos aqui têm lugar na mesa, têm lugar na casa. Fui convidado à mesa, deixei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há perdão na casa, há lugar na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo, ele diz assim: essa unidade é tão importante, mesmo com pessoas tão diferentes, porque o nosso Senhor
o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E o que eu estou escrevendo aqui, porque o que eu recebi eu também dou para vocês. Tão interessante. Paulo, ele fala, o que eu recebi eu dou para vocês. E o que ele está dando é a comunhão da mesa. Nenhuma carta talvez foi tão... A igreja apanhou demais, a igreja de Corinto. Mas ele fala, mesmo assim, o que eu recebi eu dou para vocês. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, o corpo de Deus, que é dado em favor de vocês, que nem eram nascidos, vieram depois de 2000 anos e agora estão nessa cidade chamada São Paulo, loucura. Façam isso em memória de mim. 2000 anos depois, Jesus estava, eu tenho certeza disso, gente, Jesus estava pensando no teu nome, no meu nome. E esse corpo, que privilégio de poder fazer parte do corpo de Deus. Corpo de Deus. Comamos. De semelhante modo, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que beberem em memória de mim. O sangue de Jesus na cruz representavam os cordeiros que eram sacrificados uma vez por ano para purificação do povo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz ser filhos de Deus. Sentar à mesa. Bebamos. Senhor, nós exaltamos o seu nome, porque na mesa nós podemos nos encontrar. Na mesa nós somos chamados de filhos, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a enxergar, Senhor, que todos aqueles que o Senhor os chamou são considerados filhos de Deus. Nos ajuda a enxergar, Senhor, sem olhar o bolso. Nos ajuda a enxergar as pessoas sofrerem com quem sofre, chorando com quem chora e celebrando com quem está ganhando. Que nós sejamos uma igreja, Senhor, apesar dos defeitos, que nunca perca isso de visão. Que nós estamos numa mesa e que o Senhor perdoou todos que estão nessa mesa.